Fadiga de empatia, fadiga por compaixão ou fadiga de compaixão? Você já ouviu falar sobre esses termos? Já sentiu isso na pele alguma vez? Não faz a menor ideia do que eu estou falando? Então vamos lá, eu sou o professor Daniel Alveno, esse é o tema de hoje. Já vou falar sobre isso, mas antes da gente começar, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, ative as notificações para que esse canal cresça cada vez mais, para que mais pessoas sejam impactadas, para que mais pacientes sejam beneficiados, principalmente, né, com todas essas informações sobre cuidados paliativos e para que você seja um profissional cada vez melhor, tá bom? Então vamos lá, vamos ao nosso tema de hoje, fadiga de empatia ou fadiga por compaixão, se refere à condição na qual o profissional de saúde se sente emocionalmente fadigado, desgastado, por reações emocionais oriundas do trato com algum paciente. Então, eu sempre, para ser didático, explico aos meus alunos, aos meus colegas, de uma forma simples. Eu nunca vi isso descrito da forma como eu vou falar aqui. Mas para que todo mundo entenda, existem dois tipos básicos de fadiga de empatia ou de compaixão. Uma positiva e uma negativa, ok? Eu vou começar falando pela negativa, que talvez seja muito comum e muito frequente no seu dia a dia. Sabe aquele paciente que você vai avaliar, fazer alguma terapia, enfim, todo dia que você precisa ir até ele, ele te trata mal, ele te xinga, ele finge que está dormindo, ele não colabora com o que você pede para ele fazer, com as suas terapias, enfim, aquele paciente que nós taxamos como o paciente difícil, o paciente que é muito solicitante, reclamão, o chato. Já passaram por isso? Tenho certeza que pelo menos uma vez na vida vocês já tiveram um paciente exatamente assim como eu estou descrevendo. Isso é normal, né? E como eu me sinto em relação a uma condição como essa? Eu me sinto como profissional, poxa, frustrado, triste. Falo, poxa, tinha tanta coisa para fazer por ele. Eu tenho certeza que as minhas condutas podem ajudar demais ele. Como que ele não quer fazer o que eu estou pedindo? Né? Como que ele não quer colaborar comigo? E aí, toda vez que eu preciso ir lá até ele para avaliar ou para propor alguma terapia, enfim, eu já vou com aquele sentimento ruim, né? De que, puxa, mais uma vez eu estou correndo o risco de ser maltratado, de ser enxutado desse paciente, certo? Essa é a fadiga de empatia negativa, ou seja, quando isso vai te consumindo, quando isso vai te desgastando, te impede de fazer o seu melhor, né? Como resolver isso? Poxa, como resolver isso? Existem algumas maneiras que a gente pode optar, né? Você pode propor, talvez, usando a criatividade, usando as suas diversas estratégias técnicas, maneiras diferentes de abordar esse paciente, maneiras diferentes de chegar até ele, né? Enfim, não sei qual é a sua profissão, mas eu tenho certeza que não existe uma única forma de chegar nesse paciente. E se você realmente se importa em fazer diferente com ele, em tratá-lo de uma maneira distinta e realmente fazer o que é certo, eu tenho certeza que na sua cabeça você vai pensar em alguma forma em chegar até ele, né? E a segunda maneira seria fugir do paciente. Mas fugir, como assim fugir? Eu não posso abandonar o paciente. Mas em alguns casos, eu indico isso. Trocar com um colega, tá? Então, porque essa recusa pode ter vários motivos do paciente. Então, em alguns casos, se o paciente precisa muito daquela terapia e você não está sendo a pessoa correta naquele momento para aquela pessoa, talvez seja melhor uma troca de profissional. E sem problema nenhum, não quer dizer que o outro profissional é melhor do que você, não. Né? A gente não pode ter esse ego, não. Às vezes, pedir para um colega, falar, olha, puxa, eu pego um paciente seu, você pega o meu, pode ser, porque talvez a gente esteja num conflito aí. Não pode ser um problema. Eu acho que pode ser muito positivo nesses casos. Porque se isso não acontece, se eu não consigo ter forças para mudar minha estratégia e nem trocar com alguém esse paciente, eu vou fazer mal para mim, né? Isso emocionalmente vai me consumir e eu vou estar fazendo mal para o paciente. Então, é o pior dos mundos, né? Isso nós chamamos de fadiga de empatia do ponto de vista negativo, né? Agora,
Fadiga de empatia. Desculpa. Fadiga de empatia positiva. Você fala, poxa, Daniel, existe isso? É bom? Calma. Tanto a negativa quanto a positiva são ruins, tá? Eu não estou dizendo aqui que é positivo porque é bom. Não. É positiva, mas ela é tão ruim quanto a negativa muitas vezes. Vamos lá. Talvez você também já tenha passado por essa situação de ter um paciente que você vai lá e ele te acolhe e é um senhorzinho muito fofo ou uma senhorinha muito fofa, ou uma criança, ou um adulto que você se apega demais, você se vê naquela história, é uma pessoa jovem que você se põe no lugar dela. Não é isso? Afinal de contas, empatia, a palavra empatia, numa definição bem básica e até errada, é se colocar no lugar do outro, né? Só que não é só isso. A empatia não é só se colocar no lugar do outro. A empatia é se colocar no lugar do outro nas condições do outro. E isso é muito difícil de ser feito, né? Porque a gente nunca vai saber ou imaginar como o outro se sente, porque nós não estamos no lugar dele, porque aquele lugar já está ocupado por ele. Não é? Então, ter empatia é algo realmente muito difícil. Mas vamos voltar para a nossa fadiga de empatia positiva. Então você se apega demais àquele paciente e muitas vezes é um paciente que está com uma doença avançada, em fim de vida, com um monte de sintomas e você quer fazer mais e mais e mais. E quando eu falo mais, muitas vezes não é a coisa certa, é aquela coisa de, ele é tão querido, vamos tentar mais um ciclo de quimioterapia, poxa, um paciente, não podemos desistir, vamos fazer mais uma radioterapia, vamos colocar ele na hemodiálise, se ele entrou em insuficiência respiratória, vamos entubar, mandar para UTI, porque eu me apeguei demais a esse paciente. Então, isso é também fadiga de empatia. É positivo, é um sentimento bom e eu sei que é do fundo do coração, muitas vezes, do profissional, mas ele pode ser muito maléfico para o paciente. Isso pode levar a uma distanásia, né? Isso pode levar a um processo de aumento do sofrimento do paciente. Daniel, e como que eu trato isso? Então, e aí nós precisamos de técnica para tratar tanto a fadiga de empatia negativa quanto a positiva. Ambas, o primeiro ponto é identificar. Então, se você está se identificando nessas situações que eu estou descrevendo aqui, isso já é um ponto muito positivo, ou seja, você está reconhecendo que você precisa de alguma ajuda, né? Não estou falando que você está ficando louco, que você está ficando maluca, não é isso. Você precisa de uma ajuda no sentido de solicitar que outros profissionais, talvez, deem conselhos para você, te orientem nesse sentido, né? Inclusive, comenta aqui embaixo se você já teve alguma situação como essa, comenta aqui se você se sente assim nesse momento e o que você fez para superar, ou você não fez nada ainda, tudo bem, eu vou estar aqui respondendo nos comentários para te ajudar. Mas vamos lá, eu vou dar aqui algumas formas para você melhorar isso. Então assim, primeira coisa, tente um distanciamento do seu ambiente profissional quando você sair dele. Então, eu me envolvo, óbvio que eu me envolvo com os meus pacientes, com as situações do dia a dia lá, mas eu ponho o pé para fora do hospital, os problemas do hospital ficam lá dentro. Tá? Eu não fico trazendo os problemas do hospital para minha casa. Eu não fico dormindo pensando, ai meu Deus, como é que tá aquele paciente e tudo mais. Ai, Daniel, como você é insensível? Não, não sou, porque eu trabalho com cuidado paliativo todo dia. Você imagina se eu ficar sofrendo junto com o paciente, para cada paciente que eu tenho, eu não vivo, né? Então, foi uma coisa que eu tive que aprender com o tempo, como fazer. Esquecer o paciente lá. Eu tenho certeza que ele está em boas mãos quando eu não estou lá. Confie nos seus colegas. Confiança no seu colega é uma ótima coisa para a gente fazer também. Meditação, técnicas de meditação são muito importantes para que você mentalize algo, foco em coisas realmente importantes, em coisas, não que o seu trabalho não seja, mas no momento presente, né? Foco no momento presente e não foco no hospital, na casa do paciente ou em qualquer outra coisa, ok? E se achar necessário uma ajuda profissional, por que não buscar uma terapia? Por que não buscar ajuda com um psicólogo? Eu faço terapia e recomendo que todo profissional de saúde faça também, porque não é fácil lidar com o sofrimento do outro. Certo, pessoal? Então, acho que deu para entender esses conceitos de fadiga de empatia que eu descrevi aqui, positivo, negativo, e que ambos são
ruins. Ambos são prejudiciais para você. Se você tem alguma dúvida, comente aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, ative as notificações e vejo vocês num próximo vídeo. Um grande abraço, paliativistas do Brasil e do mundo. Até a próxima. Até mais.